para mergulhar no extraordinário de Deus. Diga, eu estou e eu quero mergulhar no extraordinário de Deus. Nós tivemos, amados, uma campanha muito abençoada com o pastor Hércio, muitas pessoas foram abençoadas. Só que, amados, nós precisamos entender uma coisa. Uma jornada, ela não inicia e não termina com um passo, não é? Eu preciso iniciar e dar continuidade até chegar ao final. Para mim, construir uma casa, eu fazendo o alicerce, significa que a casa está pronta? Eu levantando as paredes, significa que a casa está pronta? Eu colocando o telhado, significa que a casa está pronta? Eu só fiz algumas etapas. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus nós precisamos aprender a caminhar com Ele. Nós precisamos mergulhar fundo naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero convidar você, pegue na sua mão a sua Bíblia e abra ela a Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel 47. Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar pela tela. Todos acharam? Amém? Preste atenção. Versículo 1 nos diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. As águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me retirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas que se davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. O ribeiro pela qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Amém? E será toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estão junto dele, em Gedi e em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, e será como o peixe do mar grande, multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão,
serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Os frutos servirão de alimento, e as folhas de remédio. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nos achegar à Tua presença neste momento. Queremos, Deus, abrir o nosso coração, porque queremos, Pai, declarar: vem nessa noite, assim como o Senhor falou em mistério ao profeta Ezequiel, vem falar, Senhor, nessa noite aos nossos corações, e vem fazer, meu Deus, com que este rio passe neste lugar, que a presença do Teu Espírito Santo toque, Senhor, sobre as nossas vidas, manifeste, Deus, a Tua graça e a Tua unção, e ministra o Teu poder neste lugar, manifestando, Pai, a Tua glória, Pai, tocando, nos levando, Senhor, a estarmos no centro da Tua vontade, fazendo, meu Deus, com que o Teu reino e a Tua glória prevaleçam sobre este lugar e sobre as nossas vidas. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, a nossa vida, ela é feita de escolhas, amém? Dependendo da escolha que eu fizer, dependendo da escolha que eu tiver, algo vai acontecer na minha vida. Quando nós escolhemos que queremos nos aprofundar em Deus, Deus, Ele se derrama sobre a nossa vida. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus se faz presente na nossa vida. Amém? Mas se eu digo assim, não, eu não quero relacionamento com Deus, já está bom assim do jeito que está, eu não quero buscar mais a Deus, o que vai acontecer? Nada. Porque Deus vai agir aonde nós dermos liberdade. Então, se eu quero que Deus haja tremendamente na minha vida, eu preciso buscar mais. Porque quando eu busco o Senhor, Ele se manifesta. Quando eu busco o Senhor, Ele se revela. Quando eu busco o Senhor, as coisas acontecem. Então, quando eu busco ao Senhor de todo o meu coração, as bênçãos vão ser automáticas sobre a minha vida. Amém? A palavra, ela chega a dizer que as bênçãos, elas correrão atrás de nós. Amém? Diga, eu quero que as bênçãos de Deus venham atrás de mim. Porque quando nós queremos, o Senhor diz assim, então agora é minha vez. E a Bíblia nos diz, amados, uma coisa muito simples, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Você acha que se você buscar Deus, se você acha que você colocar o teu coração na presença de Deus, você clamar pela presença dEle, você acha que Deus não vai fazer? Não, Ele vai fazer. O que nós precisamos entender, amados, que há um mistério nessa revelação que o profeta Ezequiel recebeu. Aqui, amados, o capítulo 47, ele nos descreve uma revelação que Deus deu ao profeta, num período muito complicado que o povo estava passando. Deus mostrou algumas coisas para o profeta, que aconteceriam, e que mudariam a história daquele povo, que poderiam mudar a história daquelas vidas. E no início o profeta, ele também ficou sem entender o que Deus está querendo me mostrar. Às vezes, amados, acontece algumas coisas na nossa vida que a gente fica perguntando, o que isso significa? Por que isso está acontecendo? O que Deus está querendo me mostrar? O que Deus está querendo fazer na minha vida? Só que, amados, a resposta, sabe aonde está? Em Deus. Porque às vezes Deus está nos falando, Deus às vezes está nos mostrando, e nós estamos buscando em outros lugares. Nós estamos buscando a resposta em pessoas,
quando nós deveríamos estar buscando a resposta direto do próprio Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é que quando o profeta fala a respeito disso, ele fala a respeito de um rio misterioso, de uma descrição aonde ele teve, de um cenário, aonde ele estava num lugar. E esse rio, ele iniciava num lugar nada comum, por isso que é uma visão, por isso que é uma revelação. Porque quem já viu uma nascente de um rio? Normalmente inicia no meio de um mato, não é? Lugar de árvores, onde está protegido. Só que aqui a Bíblia está nos dizendo que esse rio ele não inicia no meio do mato. A Bíblia está nos dizendo que esse rio ele inicia debaixo do trono de Deus. Amém? É um rio diferente ou não é? Com certeza. Porque o que Deus estava revelando ali é algo para mudar a minha vida, é algo para mudar a sua vida. O que eu quero que você entenda é que esse rio, ele tem algumas características, o rio em si. E a primeira característica que nós temos que entender nesse rio é que a Bíblia fala que esse rio ele é extenso e ao mesmo tempo ele é profundo. Por que extenso, pastor? Por que profundo? Porque a nossa vida cristã, ela é assim. A nossa vida cristã, ela começa pequena. Começa muitas vezes numa atitude. Eu vim num culto, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu dei um passo. Foi um primeiro momento, foi um primeiro contato. Só que se eu seguir caminhando, é uma jornada longa. Amém? É uma jornada que vai depender de quanto mais eu buscar, mais eu vou me aprofundar. Quanto mais eu me entregar na presença do Senhor, mais o Senhor vai se revelar a mim. Às vezes nós olhamos e algumas pessoas dizem assim: pastor, por que acontece tantas coisas com um e por que não acontece tantas coisas com outros? Sabe por quê? Porque uns resolvem se jogar de cabeça. Quem é que já se jogou de cabeça num rio? Tem que ter coragem, né? Porque tu não sabe o que tem lá embaixo. É ou não é? Tu corre o risco de ter uma pedra lá embaixo. E aí pode ser um acidente bem grave. Só que esse rio aqui está falando da presença de Deus. E o que Jesus muitas vezes está nos pedindo, amados, é isso. É que nós venhamos nos jogar de cabeça nele. É sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, sem pensar: ah, mas será que é isso, mas será que é aquilo? Não, é nos jogar de cabeça em Cristo. É parar de ficar olhando para as coisas. Às vezes nós ficamos: ah, mas será que é assim? Será que a igreja aceita isso? Será que a igreja aceita aquilo? Será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? Às vezes o ser humano cria tanta regra, que tem afastado as pessoas da presença do Senhor. A Bíblia, amados, ela já nos serve de manual para tudo aquilo que nós precisamos. Sabe o que nós temos que fazer? É parar de seguir regra de homens e começar a seguir a palavra de Deus só. Amém? Porque quando nós seguimos a palavra de Deus, é o próprio Deus que nos abençoa. Agora, quando eu sigo regras de homens, quem é que vai me abençoar? Ninguém, porque o homem não abençoa ninguém. O que nós precisamos entender então, amados, é isso. Essa caminhada, esse rio, ele é extenso e profundo. E quanto mais nós andamos, quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós vamos crescendo. Mais nós vamos mergulhando. E mais nós vamos desaparecendo. Mas pastor, quando eu desaparecer nesse rio, eu vou morrer? Não. Aí você vai começar a viver. Porque a tua vida vai estar mergulhando, sabe aonde? Nos braços do Pai. E é Ele que vai te conduzir. A segunda característica desse rio, eu já falei, a sua origem. Aonde é que é a origem do rio? Aonde? Vamos lá, igreja? Diga: do trono de Deus. Esse rio, ele não nasce de um lugar qualquer. Esse rio, ele não vem de uma fonte qualquer. Esse rio, ele vem do trono de Deus. Amém? Quando este rio, ele sai do trono de Deus, a pergunta é só o rio que sai do trono de Deus? Não. Você veio da onde? De Deus. Jesus Cristo veio da onde? De Deus. A tua vida saiu da onde? De Deus.
A tua família saiu da onde? De Deus. Tudo que você tem saiu da onde? De Deus. Mas pastor, a minha mulher fui eu que escolhi. Se não fosse a misericórdia de Deus, não tinha nem mulher. É ou não é? O que nós precisamos entender, amados, muitas pessoas, às vezes querem uma família. Às vezes nós vemos mulheres que querem ter um filho e não conseguem. E por que pessoas que querem e conseguem tão fácil? Sabe por quê? Deus tem um plano, um propósito e um tempo para todas as coisas. Às vezes nós estamos querendo uma coisa e Deus está dizendo assim, calma aí que ainda não está na tua hora. Ainda tu não está preparado para aquilo que eu tenho reservado para ti. Agora, quando Deus já está preparado e nós estamos prontos para receber, Deus faz assim e tudo acontece. Amém? Por isso, amados, que a origem desse rio é isso. O teu milagre, ele vem da onde? De Deus. As bênçãos que você precisa, vem da onde? De Deus. É isso que nós precisamos entender. Tudo aquilo, amados, que nós precisamos, está na presença de Deus. Tudo aquilo que nós necessitamos, vem do Senhor. Então não adianta eu perder meu tempo, buscando em lugares errados. A origem certa é Deus. Ponto final. Amém? Terceira característica desse rio. A Bíblia fala que esse rio é um rio que corre. É um rio que ele sai da onde? Do altar. Mas aonde ele passa, ele vai levando vida. Isso significa que o rio de Deus, ele quer correr por todos os lugares. O Senhor, ele quer se manifestar na tua vida. O Senhor, ele quer se manifestar na tua casa, ele quer se manifestar na tua família. Porque a Bíblia vai dizendo, quando ela vai descrevendo este rio, que aonde ele vai passando, nas beiradas do rio, árvores vão crescendo, frutos vão crescendo, aonde a água, aquele rio vai correndo, vai brotando vida, vai dando peixe, vai dando alimento, vai dando sustento, vai dando remédio, tudo que nós precisamos, esse rio ele vai trazer. A presença desse rio, quando passa na nossa vida, amados, ele muda a nossa história. E às vezes, amados, a nossa história como é que é? É triste, é de decepção, é de mágoas, é de tristezas, é de dores, é de escolhas erradas. E chega um certo momento que Deus vem e diz assim, deixa eu passar na tua vida. Deixa eu tocar na tua vida. Deixa eu mudar a história da tua vida. Deixa eu mudar a história da tua casa. Pastor, o meu casamento está no fundo do poço. E Deus diz assim, deixa eu passar no teu casamento para ver o que vai acontecer. Pastor, eu estou passando por uma enfermidade. Deixa Deus tocar na tua enfermidade para ver o que vai acontecer. Quando este rio, amados, ele passa, ele muda. Diga assim, eu quero ser mudado por Deus. E aí tem um detalhe, amados. Quando nós mudamos por pessoas, essa mudança não permanece. Mas quando é Deus que nos muda, é eterno. Sabe, a Bíblia diz que só tem uma pessoa que tem o poder do convencimento. Quem é? O Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo convencer você. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa o Espírito Santo vir com força, como esse rio, e mudar você, transformar você. E a última característica, amados, desse rio, sabe o que é? É a força. Esse rio, ele tem poder. Quem é que conhece o Camaquã aqui? Todo mundo conhece, né? Por que o Camaquã ele termina como um rio forte? Porque durante o seu trajeto ele tem muitos afluentes, é ou não é? E cada afluente que vai entrando nele, ele vai ficando mais forte, mais grande, e ele vai tomando mais proporção, vai pegando mais volume de água, e cada vez ele fica mais. Só que o rio que sai do trono de Deus não tem afluente. Porque a força vem do próprio Deus. Às vezes, amados, nós estamos correndo, achando que aqui, lá ou lá, vai dar a força que nós precisamos, e Deus dizendo assim, eu sou tudo o que você precisa. Eu sou tudo o que você necessita. Entenda isso, amados. Esse é o rio que quer correr na tua vida e quer mudar a tua história.
Só que quando nós vamos seguir olhando para esse texto, a Bíblia vai nos dizer que este homem, ele saiu, ele levou o profeta, e agora ele faz um teste e uma amostra para o profeta. A Bíblia vai dizer que ele pega um cordão de medir, e ele vai e ele mede 1000 côvados, e ele diz para o profeta, vai e caminha. E nos primeiros 1000 côvados, quando ele caminhou, a água bateu aonde? Tornozelo. Alguém sabe qual é a medida de um côvado? Nem os pedreiros? 50 centímetros. Isso aqui é um côvado. Amém? Da ponta do dedo ao cotovelo. Então ele mais ou menos caminhou quanto? 500 metros. E ele foi caminhando nesse rio 500 metros, e a água dava pelos tornozelos. O que significa essa caminhada na nossa vida cristã? Sabe o que significa? O início de uma caminhada. Só isso, pastor? É. Mas às vezes parece que é tão pouco. Só que se nós olharmos para trás de como é que foi o início da caminhada, quantos de nós vamos dizer assim, a minha vida estava no fundo do poço? Eu já não tinha mais sentido. Na minha vida estava tudo destruído. Na minha casa não tinha mais paz. Eu tinha tudo para ser feliz, mas não conseguia. Quantas pessoas iniciam essa caminhada pensando em tirar a própria vida? Quantas pessoas iniciam essa caminhada com água batendo pelo tornozelo, sem esperança mais nenhuma no seu coração? Aonde muitas vezes estão perdidos numa depressão, numa ansiedade, estão perdidos muitas vezes no mundo do vício. Pessoas que estão perdidas no mundo do crime, ou pessoas que se desiludiram da vida, que passaram por tantos problemas, por tantos traumas, e a vida perdeu o sentido. Já não aguentam mais, parece que não carregam um fardo, parece que carregam um tanque em cima das costas. Mas aí inicia a caminhada. E quando tu dá aquele primeiro passo, parece que Jesus Cristo vem e faz assim, tira o peso. Por isso que ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos... Essa caminhada, amados, inicia assim. Talvez você chegou assim, nessa caminhada. Só que quando nós iniciamos, nós somos apenas um bebê. E um bebê, ele não sabe o que faz, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser limpo, ele precisa ser alimentado. E é isso que a igreja faz, amados. É te ajudar nessa caminhada. Nós estamos, amados, nessa caminhada, trabalhando, ensinando, pregando, cuidando, e lá vai de novo, e todos os dias tu vai te repetindo. Porque essa caminhada, amados, ela não dá para parar. Por que não dá para parar, pastor? Eu não posso? Pode. Só que quando você parar, você vai olhar para trás, você vai ver de onde Deus te tirou. E aí a pergunta é, você quer voltar para lá? Quem é que quer voltar para o fundo do poço, se já um dia saiu de lá? É isso que nós temos que entender. Quem é que Deus já libertou, por exemplo, da depressão aqui? Quer voltar para a depressão? É isso que nós temos que entender. Só que essa, amados, foi a primeira medida. Ele diz, foi o primeiro passo, os primeiros metros. E aí ele vai dizer que esse homem pegou o cordel de medida de novo, e aí agora ele vai mais 1000 côvados, mais 500 metros. Ele diz assim, agora caminha. E quando ele caminhou, a Bíblia diz que a água deu nos joelhos. Já fica um pouquinho mais difícil de caminhar no rio. Quem é que já caminhou em rio? A água corrente. Já dá uma apertadinha um pouquinho mais, tu tem que firmar um pouquinho mais o pé. Só que, amados, quando o rio ele afunda um pouquinho mais, significa que o nosso compromisso com Deus também está se firmando um pouco mais.
Isso significa que nós agora começamos a caminhar com passos mais firmes. Eu não posso deixar o meu pé de qualquer jeito, porque senão a água agora já é um pouquinho mais forte, e essa água ela pode me levar. Então eu preciso caminhar firme. E isso, amados, acontece na vida cristã, quando nós decidimos, eu quero esse compromisso. É quando eu começo a me levantar de manhã e dizer assim, eu não posso sair de casa sem antes orar. Eu preciso colocar minha vida na presença de Deus antes de eu sair para o meu trabalho, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso buscar a presença de Deus. É quando eu começo a entender, amados, que se Deus estiver em primeiro lugar na minha vida, todas as demais coisas serão, diga, serão. É isso. O Senhor, Ele vai acrescentar na tua vida. Só que nós precisamos entender que essa caminhada, agora ela precisa seguir com passos mais firmes. Nós precisamos buscar mais ao Senhor, nós precisamos nos entregar mais. Aí as lutas elas vêm, só que como o nosso passo está mais firme, nós conseguimos aguentar mais. Sabe, às vezes as pessoas, quando chegam na igreja, e Deus começa a mudar a vida delas, as pessoas têm uma ideia de que agora os meus problemas acabaram. Não. Os problemas nunca vão acabar. Só que tem uma diferença. Eu ter problema sozinho e eu ter problema com Deus do meu lado. Pô, escutei só um amém. Ter problema sozinho é uma coisa, mas ter problema com Deus do meu lado é outra. Amém? É isso que nós precisamos entender. Jesus Cristo nos disse um versículo muito simples: no mundo tereis o quê? Mas o que Ele disse? Tenham o quê? Bom ânimo é o quê? Andar de cara emburrada? Triste? Com vontade de desistir? Não. Bom ânimo é olhar para o problema, é colocar um sorriso no rosto e dizer assim, Deus está comigo e eu vou vencer. É você olhar para o problema e dizer assim, problema, tu pensa que tu é grande, mas grande é o Deus que eu sirvo. O problema, amados, que às vezes o probleminha é desse tamanhinho, e nós fizemos. O ser humano tem a tendência a maximizar os problemas, e esquece que grande mesmo é. Para de olhar para os problemas. Às vezes a gente dá muita atenção para as lutas. E um teste rápido é quando a luta vem e a pessoa para de orar. A luta vem e a pessoa começa a falhar culto. Aí tu entra em contato, ô irmão, o que é que está acontecendo? Ai pastor, eu estou passando por umas lutas. Ué, então por que parou de ir na igreja? Aí, amados, é que eu tenho que dobrar minha oração, buscar mais em Deus, estar na presença do Senhor. Por quê? Porque isso significa que o Senhor está comandando a minha vida. E quando o Senhor Ele começa a comandar a minha vida, alguém vai se levantar para nos atrapalhar, alguém vai se levantar para querer nos derrubar, e aí é que nós temos que firmar o pé. É não desistir, é lutar, é batalhar, tendo a certeza que Deus é quem está conduzindo cada passo. Assim como este homem conduziu e disse assim, caminha mais 1000 côvados. E o profeta caminhou. E ele foi se aprofundando, ele foi perseverando. Não desista. Persevera. Às vezes a gente já apanhou tanto da vida, que às vezes a gente diz assim, eu não aguento mais. A vida já bateu tanto, e olha que quando a vida bate, ela bate. Mas a Bíblia nos diz uma coisa, que o choro durou uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Tem pessoas aqui que Deus já está falando ao coração. Tem pessoas aqui que Deus trouxe nessa noite aqui, e que já não aguenta mais a luta. E saiba que Deus trouxe aqui só por um propósito, para começar um tempo novo na tua vida. Amém? A terceira medida, amados, que Ele faz, Ele mede mais 1000 côvados, e Ele diz assim, vai.
Só que quando ele vai nesses 1000 côvados, a água agora vai bater nos lombos. E caminhar dentro de um rio com água nos lombos é muito... Pensa num trem difícil. É complicado. E isso vai exigir o quê? Esforço. Eu vou precisar me esforçar muito mais. Isso significa que as lutas, as batalhas, elas vão ser muito maiores. Mas quem é que continua grande? Deus. Ai, pastor, mas está difícil, parece que agora está mais difícil ainda. É Deus te moldando. É Deus te preparando. Às vezes, amados, algumas pessoas entram em contato, pastor, eu não estou entendendo. Agora que eu entreguei minha vida para Jesus, agora que eu estou firme na igreja, agora que parece que era para tudo dar certo, eu estou passando por muita luta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o ouro, quando ele é forjado, ele é passado aonde? No fogo. Muitas vezes o Senhor está nos passando pelo fogo, para forjar em nós, sabe o quê? O seu caráter. Sabe como é que o ourives, ele descobre se o ouro já está purificado? Quando o ouro está no fogo, ele olha e ele vê a sua imagem. Vai chegar um dia que você vai olhar para você, ou as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, ué, mas tu não é mais o mesmo? Não, agora não sou mais mesmo. Agora é Cristo que vive em mim. Amém, igreja? As pessoas precisam olhar para a tua vida e dizer assim, o que aconteceu? Você não vai precisar sair contando para os 4 cantos que você entregou a tua vida para Jesus. As pessoas vão começar a olhar para a tua vida e dizer assim, o que está acontecendo contigo? O que está acontecendo? Tu está diferente. Tu andava triste, tu andava cabisbaixo, dava tudo errado na tua vida, agora tu está aí, tu está feliz, tu está bem. O que está acontecendo? É Jesus. Ele está na minha vida. Ele está mudando a minha vida. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos mergulhar. E sabe, amados, o que acontece com cada luta que nós passamos? Isso vai criando o quê? Histórias, memórias, lembranças. E nós vamos lembrando, não, mas para aí, eu já passei por coisa muito maior, Deus me deu vitória, essa luta aqui, ó, isso aqui não é nada para Deus. Sabe por quê? Porque o deserto, ele faz parte da nossa vida, amém? Nós fomos feitos para passar pelo deserto, amém? Diga, eu preciso passar pelo deserto, mas eu não posso querer morar no deserto, que às vezes a pessoa se acostuma. Sabia que a dor acostuma? Sabia que a tristeza acostuma? Sabia que a solidão acostuma? Sabia que a dor acostuma? Sabia que um casamento falido acostuma? Sabia que uma vida profissional destruída acostuma? Acostuma. Tem gente que pensa assim, eu nasci para isso, nada dá certo na minha vida, é assim, eu dou um passo para frente e 2 para trás. Eu sonho, eu quero realizar, mas chega na hora, nada dá, mas a minha vida é assim. Sabe o que é isso? Alguém que se acostumou. Se acostumou com a dor, se acostumou com a tristeza. Se acostumou a viver debaixo dos pés do inimigo. Sendo que Jesus Cristo disse assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em... Hoje é uma sexta-feira, amados, que nós comemoramos, e tem que ser motivo de festa, por quê? Porque nós não merecíamos o que Cristo fez. Ele era santo, Ele era perfeito, e Ele morreu por mim e por você, que somos falhos e pecadores. Por isso que nós temos hoje motivo para nos alegrar. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Nós estava tudo lascado. Mas o Senhor, Ele disse, não, esse povo me pertence. Esse povo é meu. E se tiver que dar o meu sangue, eu dou. Porque eu amo eles. Não se esqueça, você é amado de Deus. Você é uma pedra preciosa para Deus. E o último nível, amados, ele vai dizer que ele mede, ele diz assim, agora vai. E quando ele vai,
já não dá mais pé. De repente você um dia entrou num açude, num rio, que você estava caminhando muito bem, simplesmente deu aquele passo e o chão. Quem é que já passou por essa experiência? Uma vez eu quis aprender a nadar. O cara que foi me ensinar achou que eu já sabia. Imagina como é que vai terminar a história. Nós fomos para um açude que muitos aqui de Canguçu conhecem. Quem é que conhece o Campesque aqui, o camping? Sabe aquele açude grandão? Olha a ideia do abençoado, foi para lá que eu inventei a nadar. Eu fui no ponto mais fundo do açude. Eu dei mais ou menos uns 3 passos dentro do açude. Quando eu fui dar o 4º passo, o chão sumiu. E eu só não morri pela misericórdia de Deus, porque outra pessoa chegou e gritou, ele está se afogando, porque o cara achou que eu estava brincando. Foi uma das vezes que Deus me livrou da morte. Se eu fosse contar para vocês de tantas que foram, nós ia ficar bastante tempo aqui. Mas pensa numa sensação, amados. Tu sentir que o chão sumiu. E que a tua vida está para um triz. E tu não sabes se tu vai conseguir ou não. Só que quando nós mergulhamos em Deus, quanto mais nós nos afundamos, mais nós nos sentimos em paz. Quanto mais nós mergulhamos em Deus, mais nós nos sentimos tranquilos. Sabe por quê? Porque é o Senhor que nos conduz. Ele pode nos levar lá no fundo, mas Ele nos leva e Ele nos traz a hora que Ele quer. Deixa Jesus conduzir a tua vida. Deixa Ele conduzir a tua vida. Não se preocupe, não se desespere. Apenas se jogue. É isso mesmo. Se joga nos braços dEle. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele encher a tua vida. É este mergulho, amados, que nós queremos convidar você. É mergulhar no extraordinário de Deus. É mergulhar naquilo que Deus tem. Porque a Bíblia ela vai seguir descrevendo, amados, este rio, e ele vai dizer que aonde essas águas passam, lá no final do versículo 8, eles sararão. Quando ele está, sabe o que ele está querendo dizer? A descrição aqui que ele está é que esse rio, quando ele vai passando, tudo pode estar morto, mas quando ele vai passando, tudo começa a ter vida de novo. O que precisa voltar a ter vida em você? O que precisa ser ressuscitado na tua vida? Aonde esse rio foi passando, as árvores começaram a brotar, começaram a dar fruto. O rio que não tinha mais peixe, agora começou a ter peixe. E peixe em abundância. Essa descrição aqui, amados, que está, este rio aqui, quem é que já ouviu falar no Mar Morto? Sabe por que é Mar Morto? Porque lá não existe vida. E aqui a palavra nos diz que esse rio, ele vai lá, e até lá ele coloca vida. Ele vai sarando todas as coisas, ele vai curando todas as coisas, ele vai trazendo vida sobre todas as coisas, ele vai colocando fartura sobre todas as coisas, mas no final ele diz que junto ao ribeiro, às margens de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, de frutos para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas servirão de remédio. O que você precisa que Deus faça na tua vida? O que você precisa que Deus mude na tua vida? O que você precisa que Deus transforme na tua vida? Quer a receita? Mergulhe em Deus. Quer a receita? Te joga nele. Ah, pastor, mas eu não sei como é que funciona, quais são as regras. Não precisa de regras, precisa de um coração aberto e decidido. Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida, toca na minha vida, transforma a minha vida, faça o que for preciso, mas faça tudo novo.
Te coloca em pé. Fecha os teus olhos. Te coloca diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. O Espírito de Deus, Ele está neste lugar. O Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está movendo este lugar. Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Começa a tocar, Senhor, na vida deste homem, Pai. Começa a tocar na vida desta mulher. Começa a tocar, Pai, na vida, Senhor, dessa pessoa. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor sonda e o Senhor conhece. O Senhor sabe o nosso coração. O Senhor sabe, meu Deus, como essa pessoa chegou aqui. O Senhor sabe, meu Deus, o que essa pessoa precisa. Oh Espírito Santo. Começa a tocar agora nesse coração que está ferido. Começa a tocar agora nessa vida que está destruída. Começa a tocar, Pai, na vida dessa pessoa, Pai, que não tem mais vontade, que perdeu o ânimo, que as dores são tão grandes, as tristezas são tão grandes. Mas Deus te trouxe aqui, filho. Deus te trouxe aqui para restaurar a tua vida. Espírito Santo, toca neste homem. Toca neste homem que te perguntava, Pai, o que eu faço da minha vida? Toca neste homem, Pai, que perdeu o ânimo e que não tinha mais esperança. Toca. Toca, Espírito Santo. Toca, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toda a barreira espiritual, tudo aquilo, Senhor, que impede os teus filhos de se jogarem nos teus braços, tudo aquilo, meu Deus, que tem impedido, Senhor, este homem, essa mulher, de se render ao Senhor, muitas vezes fica só no início, com a água lá batendo nos tornozelos, porque não consegue ir à frente. Eu peço agora, Pai, toda barreira espiritual que está travando a vida desta pessoa, agora caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito das trevas, toda obra maligna que está agindo na vida dessa pessoa, que está travando, que está amarrando a vida dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Muda a história dessa pessoa agora. Coloca as tuas mãos no teu coração. E diga comigo, Senhor, me ajuda. Eu quero, nessa noite, mudar a minha vida. Me ajuda a romper barreiras e a mergulhar no extraordinário que o Senhor tem preparado para a minha vida, em nome de Jesus. Amém.